Olá, povo de Deus. Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Essa camisa aqui, ela não é da Nova Era não, tá? Essa camisa aqui é porque eu preguei no culto de missões e eu recebi justamente, né, uma camisa com a bandeira do Turcomenistão, tá? No culto de missões onde eu preguei. Mas hoje nós vamos falar sobre 21 fatos que acontecerão, tá? Durante e pós-milênio. Repetindo, 21 fatos que acontecerão antes, durante e pós-milênio. Baseado nessa apostila aqui, milênio, a sétima dispensação, não é? Venha o teu reino, Mateus 6, versículo 10. E o Salmo 72, 19 ainda fala sobre esse milênio, que diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Bom, nós vamos começar agora com 7 fatos que antecedem o milênio. 1. Princípio de dores, é o que nós estamos vivendo atualmente, que está em Mateus. São guerras, terremotos, fomes, epidemias, pandemias como essa agora, do coronavírus, falsos cristos, apostasias e tantas outras coisas que estão acontecendo como sinais da vinda de Cristo, etc. Né? 2. Arrebatamento da igreja, está em Lucas. 3. Tribunal de Cristo, que é o julgamento dos crentes salvos, que está em 2 Coríntios. Esse julgamento não é para condenar os cristãos, e sim para dar os galardões, não é? Para premiar os salvos. Não é? 4. Grande tribulação, que são 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra, da qual vai reinar o anticristo, e também terá a guerra do Armagedon. 5. A volta de Cristo em glória, todo olho verá. Isso está em Mateus. E no caso do Armagedon, se encontra em Apocalipse. 6. O julgamento das nações bode e ovelha. Em outro vídeo que eu gravei nesse canal, já expliquei quem são as nações bode e as nações ovelha. Tá? Isso justamente para estabelecer o milênio. Isso está em Mateus. E 7. Satanás será preso por 1000 anos. É por isso que vai ter os 1000 anos de paz. Porque Jesus ele vai reinar, ele é o príncipe da paz. E Satanás será preso no final de 7 anos de tribulação. Isso está em Apocalipse. Bom, agora vamos saber de 7 fatos que acontecerão no milênio ou durante o milênio. 1. Não haverá maldição. Isso está em Apocalipse. 2. Não haverá enfermidades. 3. O cetro será de ferro, ou seja, o pecado não será tolerado. Nós vemos aí um pré-acontecimento que aconteceu no carnaval desse ano, em 2020, da qual o nome de Jesus Cristo foi profanado tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo. E nós sabemos que, por causa dessa pandemia, já foi adiado aqui no Rio de Janeiro o carnaval, não é? Os barracões estão tudo vazios e foi adiado para outra data. Não vai ter em fevereiro. Costumava ter fevereiro ou março, não vai ter. Certamente em São Paulo e no Brasil não deve ter. De repente até mesmo por respeito, né, aos 140 mil pessoas que já morreram desse Covid-19, né? Quem sabe também vai se pensar nisso, né? Então, a Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que zombar do seu nome ou levar o seu santo nome em vão. Quer dizer, se nós estamos isso, porque nós estamos na graça, porque se fosse no milênio, a coisa seria bem mais séria, profanar o nome de Cristo, né? Seria bem mais séria, porque o cetro será de ferro e Jesus não vai tolerar o pecado, até porque Satanás vai estar preso e não vai ter necessidade de ninguém pecar e ser usado pelo diabo, né? Então, 4. Construção do templo milenial, né? Que é justamente o templo de Salomão, que está em Jeremias. 5. Os judeus possuirão a terra prometida. Isso está nos Salmos, isso está também em Gênesis e se encontra em Êxodo. Tá? 6. Israel será exaltado e procurado pelas nações. Isso está em Zacarias, no livro de Zacarias e no livro de Jeremias. 7. Jerusalém será a sede do governo de Cristo na terra, porque eu já expliquei que Jerusalém já foi reconhecido por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como a capital de Israel. E no milênio será a capital do mundo, né? Isso está em Isaías e também está em Zacarias. Bom, vamos falar agora de 7 fatos que acontecerão após o milênio. Primeiro, 1. Satanás será solto por pouco tempo, né? É a última batalha,
está em Apocalipse. Depois ele será preso para toda a eternidade. 2. As nações Gog e Magog se rebelarão contra Jerusalém, terrestre e celestial. Isso está em Apocalipse. Não confundir essas nações Gog e Magog do Apocalipse com as nações Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. A nação de Ezequiel, Gog, em 38 e no capítulo 39, representa uma nação que vem do norte, que tudo nos leva aqui, que é a Rússia, da qual Moscou fica ao norte de Jerusalém, que é a capital da Rússia. Então não confundir justamente o que está em Ezequiel. Em Apocalipse, Gog e Magog serão todas as nações que se rebelarão contra Jerusalém terrestre e Jerusalém celestial. Né? 3. Acontece a ressurreição dos ímpios, preparação para o juízo final. Isso está em Daniel e está também em Apocalipse. Tá? 4. O juízo final. Os mortos sem Cristo, desde Gênesis até o Apocalipse, eles serão julgados. Isso também se encontra em Apocalipse. 5. Por ocasião do juízo final, toda a terra será incendiada. Não é? A Bíblia fala sobre isso. Está em Malaquias e está também em 2 Pedro. Tá? 6. Novos céus e nova terra serão estabelecidos. Isso está em Isaías e está em Apocalipse. E começará o perfeito estado eterno, a eternidade com Deus, da qual o reino será entregue ao Pai por Jesus. Está em 1 Coríntios. Tá? No próximo vídeo que eu gravar, nós vamos colocar um acervo de todo o nosso material, livros, apostilas, DVDs, e eu vou falar como você faz para comprar esse material que a gente envia pelo correio. Tá? Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha entendido. E eu quero falar aqui também rapidinho sobre o resto da apostila que nós falamos, sobre fatos e aspectos do milênio, forma de governo no milênio, classes de povos participantes no milênio. Falamos sobre o templo milenial que será reconstruído, o milênio em relação a Israel, os judeus possuirão a terra prometida, Israel será uma bênção para o mundo. E terminando, a gente resume o seguinte, que o milênio será a resposta às orações de milhões do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Que Deus abençoe a todos. Aguardem o próximo vídeo.